Michel Duarte, fisioterapeuta, ele que é membro da Academia de Fáscias, já está aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado, uma vez. Vou fazer um comentário. Quem nunca teve, um dia terá a dor lombar? Pelo menos uma vez na vida, Michel? Sim, em pelo menos 80% das pessoas do mundo, a gente pode dizer, vai ter algum momento com dor lombar, sim. Isso é comprovado. O que não pode ter é a permanência na dor, a gente deve superá-la. Aí sim a gente consegue entender que esse contexto é muito maior do que simplesmente alterações em ossinhos, que a gente vai conversar mais pra frente. Ou seja, é comum ter a dor lombar, Sim. mas se permanecer por 2 semanas, daí já pode ficar esperto. Isso, porque isso. o nosso corpo, desde o começo, a gente nasceu, o nosso corpo já começa com um processo que a gente chama de autocura, tá? O que não pode é permanecer a dor. Então a fase aguda vai evoluir para uma fase crônica e aí começa a ter sim alterações. Mas muitas pessoas, a ciência comprova pra gente que sofre de dor lombar e aí acaba sarando sozinho. Então é sempre bom ficar atento para poder entender o tipo, o grau que está a sua dor, para poder saber como tratá-la de verdade. Como curar sozinha essa Sim. dor, hein, Michel? Bom, na reportagem ali a gente viu se exercitar é a melhor forma, de repente, de curar a dor lombar. Mostramos o Pilates. Sim. Mas a terapia manual, que é o seu caso, que você é especialista em fáscias, também ajuda muito. Muita gente vai até o seu consultório com dor lombar, é a principal causa? Com certeza. Eu acho que eu posso dizer que ela está ali entre a primeira e a segunda causa, desde o afastamento do trabalho, ao afastamento de hobbies ou até mesmo de outras atividades físicas, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a lombar, ela não está sozinha dentro do nosso corpo, muita coisa engloba ela, tá? Ela pode aparecer por diversos fatores, não só mecânicos. Vamos dar um exemplo, igual a gente sempre conversa aqui. Biopsicossocial. O ser humano ele deve ser tratado dessa maneira. Bio, o físico, psico, o emocional e social, o meio que a gente vive. Então, até se a gente está no meio que a gente não gosta, a ciência comprova que pode gerar uma dor na lombar. Então é muito mais complexo. O estresse, o nervosismo pode dar uma dor lombar. Com certeza, no lombar, no restante do corpo, porque todo o corpo está conectado. Então, se o simples fato do nosso meio a gente não gostar de onde a gente está, altera várias informações dentro do nosso corpo. Isso pode sim gerar uma dor lombar. Bom, falando em conexão, vamos mais uma vez lembrar aqui o que seria a especialidade em fáscias. Fáscias, posso novamente ser sua aluna? Por favor, com certeza. Fáscias é um tecido que envolve todo o corpo humano, ou seja, nós estamos todos conectados, todos os órgãos envolvidos pela fáscia. Se você sente de repente uma dor na cabeça, pode ser estar ligado a um outro órgão humano. Pode ser, com certeza. Não é? A gente fala que vai do micro ao macro. Então, uma cicatriz pode dar uma dor no ombro? Com certeza. Outros campos de interferência que a gente já conversou bastante sobre isso. Então, tudo que acontece no seu corpo pode alterar o seu corpo. Tá? Então, a gente tem que parar de ser minimalista e ser tão catastrófico. E começar a avaliar de uma maneira mais ampla o ser humano como um todo. Isso que a gente nem falou da parte aí tanto emocional, igual foi do último programa. Isso também influencia nas dores. A ciência tem comprovado, tem muito artigo aí científico recente que comprova que isso dói mais até do que a postura, que é algo que a gente ainda tem aquele certo preconceito. Olha, só prova viva disso, viu? Quando eu ando um pouco estressada, me dá dor lombar. Sim. Eu faço parte desses 80% que já teve a dor lombar, viu, Michel? Bom, chegou uma pergunta aqui perguntando o seguinte: qual a ligação entre dor lombar e a coluna? Isaías de Frecheirinha, Ceará. Bom, estamos aqui com a nossa amiga, né? Para mostrar num todo o que seria a coluna. Na verdade, a parte lombar faz parte da coluna, né, Michel? Sim. Aqui nesse exemplo seria como se fosse a gente de costas. Dá pra focar aqui? Isso, então aqui em cima seria eu ou você de costas, tá? Essa região aqui embaixo do crânio, da cabeça, é a cervical. Aqui nós temos 7 vértebras cervicais. Depois disso vem a torácica, que são mais 12 vértebras. Depois a gente tem mais a lombar, a famosa lombar, que é essa parte mais baixa dessa curvatura aqui, que seriam 5 vértebras. Depois a região do sacro e termina na verdade no cóccix. Tudo isso é considerado sua coluna. A pergunta dele foi que se tiver alteração na lombar, né, você pode fazer doer o restante da coluna. Com certeza, diretamente até a gente pode dizer isso. Se tiver uma alteração a nível aqui da lombar, que é essa região mais baixa, com certeza a região de cima e a região abaixo
também vai sentir essa alteração. Então, sim, dor lombar e na coluna está diretamente ligado, porque ela faz parte também da coluna vertebral. Michel, nós temos um quadro aqui, mito ou verdade. Você topa? Claro, com certeza. Responder? Vamos quebrar essas crenças negativas aí. Vamos lá então, pode colocar na tela. Primeiro, mito ou verdade. Exames diagnósticos de imagem raramente são necessários. Mito ou verdade? Isso é verdade. Isso é verdade. É verdade? Sim, o exame de imagem ele vem sendo comprovado que representa apenas menos de 5% dos casos os achados no exame. O que eu quero dizer? Vamos imaginar que você fez um exame de ressonância magnética da sua coluna e lá demonstrou que tem uma degeneração. Você fala, poxa vida, Marielle, degeneração, vai quebrar tudo, minha coluna é fraca. Muito pelo contrário, gente, isso é um mito, tá? Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos bem recente com mais de 3 mil pessoas. O que foi avaliado nessas 3 mil pessoas que não tinham dores na lombar? Que conforme o passar da idade, com 20 anos, a gente tem 20% de degeneração. Com 50 anos, já pula para 40%, 36% de degeneração. Com 80 anos, a gente tem ali cerca de 80% de degeneração da coluna lombar. O que isso quer dizer? Que a degeneração na coluna, ela é muito parecida até com a perca de cabelo ou a calvície. Mas, na verdade, a calvície, por quê? É uma relação entre alterações químicas e envelhecimento. Então faz parte sim da coluna envelhecer e não está diretamente relacionado com dores, tá? Muitos testes, muitos artigos recentes comprovam que... Ou seja, a Marielle não está com dor lombar. Sim. Vou fazer um diagnóstico, um exame hoje. Pode mostrar. Vai mostrar que eu tenho algum problema. Com certeza. Porque eu estou envelhecendo. Isso, que faz parte da vida envelhecer. Então lá vai estar escrito degeneração lombar. Aí você fala, meu Deus, minha vida acabou. Mas muito pelo contrário, você pode ter, eu também acredito que eu tenho, porque a gente está envelhecendo, isso faz parte da vida. E esse mito faz com que a pessoa, ela acaba gerando um efeito que a gente chama, na área da saúde, o efeito nocebo. O efeito placebo é aquele efeito que a gente toma algo visando uma melhora, mesmo que seja farinha ou algo assim. O nocebo é ao contrário disso, são informações negativas que fazem com que a gente sinta dor. Ou seja, a gente recebe o diagnóstico e fala, minha vida acabou. Exatamente, e a partir disso, a pessoa começa a sentir mais dores. Mesmo. Acaba mesmo, e é comprovado que está diretamente ligado. Você achou que está com problema, eles começam a aparecer também. A importância, gente, de ser positivo. Isso, com em qualquer certeza. tipo de diagnóstico. Isso, ajuda demais, e a ciência vem comprovando como, por isso. exemplo, Michel, o câncer, né? Com certeza, com certeza. Tem muita ligação também, tem né? muito A pessoa estudo. ser positiva, querer realmente vencer a luta, Sim, né? Essa batalha. Uma melhora, a gente não pode nem falar batalha, porque a batalha parece que soa negativo, né? É mais fácil falar ali que Luta já ir direto também. para a vitória, né? Acho que é mais vitória, fácil. isso mesmo. Vamos mudar a palavra, o jeito de se falar, né? Legal. Segunda tela, mito ou verdade? Cirurgia é raramente necessária. Mito ou verdade? Outra verdade também. A cirurgia na coluna, ela vem sendo estudada de uma maneira mais ampla, ou seja, estudos comprovam que o paciente após 5 a 6 anos pós-cirúrgico acaba tendo a mesma mobilidade de uma pessoa que não fez cirurgia. Ou seja, talvez a sua cirurgia não seja necessária. Se você nunca fez um trabalho antes preventivo, um trabalho ali não cirúrgico, um fortalecimento, um alinhamento, que seja. Primeiro faça passo, um trabalho. então, procure um fisioterapeuta, um médico, lógico, indicação cirúrgica. Poxa, vamos tentar de outra forma o tratamento? Isso, com certeza, porque assim, na verdade, a escolha do paciente para saber onde ela vai, por lei, é dela. Então, se ela prefere ir direto para um fisioterapeuta e ter uma avaliação dessa criteriosa, ela pode, por lei. Então, tem muitas coisas que estão meio que apagadinhas da cabeça do pessoal e por isso que é bom a gente conversar aqui para poder entender. Então, sentiu alguma alteração, ao médico ou ao fisioterapeuta, vá na sua vontade, tá? Por que você acha que cirurgia deve ser o último recurso, Michel? Porque o trabalho conservador, que seria o trabalho não invasivo, ou seja, vamos dar um exemplo, uma artrodese lombar, que é uma cirurgia bem comum. É uma cirurgia que coloca pinos e placas nessa região da lombar aqui para travar o movimento. Se eu travo um movimento, tendo a visão que a gente está conversando aqui há um bom tempo sobre fáscias e outras alterações de unidade, se eu paro um movimento, Marielle, imagina o que isso vai acontecer depois na minha vida. Vai ter alterações lá em cima, vai ter alterações lá embaixo, vai ter alterações dentro. Tudo conectado. Tudo está conectado. E os estudos vêm comprovando para a gente que as pessoas que não fazem cirurgia, desde que façam um trabalho conservador, que essa que é a palavra,
ela tem aí o mesmo benefício da pessoa que fez cirurgia ou até mais, tá? A gente pode se dizer também que em casos de 5% somente são casos cirúrgicos, né? Então eu acredito que a gente tem que dar uma revisada nisso antes de ir aí para uma cirurgia. Ou seja, resolve um problema aqui, dá Isso. outro aqui em cima, Exatamente. por exemplo, ou em outro órgão do corpo, Sim, né? e Já a que ciência estamos vem comprovando. todo conectado. Com Bom, tem uma certeza. pergunta aqui antes de mais um quadro Mito ou Verdade. Se passar nas lombadas com moto, que a gente sabe que tem uma certa pancada ali, né? Ajuda a complicar a dor na lombar? Porque na cidade onde o telespectador mora, tem muitas lombadas. Certo, eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil para a gente visualizar isso, tá? Se eu torço o meu pé, a semana que eu torci o meu pé, eu vou evitar andar, correto? Para não machucar mais ele. Mas a partir da próxima semana, a ciência comprova pra gente que é fundamental que eu volte às minhas atividades. Então vamos trazer isso para a coluna. Se minha coluna está machucada, a princípio eu vou evitar movimentos que eu sinta dor. Então se de repente ele acabou de machucar a coluna e ainda está sentindo, essas ruas emburacadas pode doer. Mas a partir do momento que já está começando ali a se movimentar, está conseguindo voltar para as atividades diárias, o corpo humano foi feito para se mexer. E não vai ser um buraco no chão que vai deixar uma pessoa incapacitada ou longe do trabalho. Bom, você falou em se mexer, se movimentar. Vamos para mais uma tela, porque tem uma pergunta parecida com Certo. essa, viu? Mito ou verdade? Pode colocar. Ficar de repouso na cama ajuda? Mito ou verdade? Mito. 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 Não pode ficar de Não. repouso. Tá com dor lombar, mesmo que a dor seja ali intensa, Michel. Sim. O indicado é se movimentar? Porque assim, voltando de novo, igual a essa última resposta. Se a pessoa acabou de machucar, evita o movimento. Isso a ciência também mostra pra gente que para ali e evita o movimento. Mas conforme a dor for diminuindo, volta para atividade. A ciência também comprova que o paciente que fica parado, a única coisa que ele vai ter como certeza é o aumento da dor. Então ficar parado é prejudicial. Nada de tomar um remedinho e ficar deitado na cama esperando a dor passar, porque não vai passar. Isso é comprovado. Quer que a dor passa? Volta para a atividade diária. Volta para o hobby, vai sair com a família, vai conversar com os amigos. Vai passear, tira caminhar. umas férias, né? Sim. Para lombar é excelente tirar umas férias. Então Com vai certeza. passear, vai se mexer, escolhe uma atividade física que você goste também. Não existe atividade ideal, gente. Se tivesse uma atividade que fosse a perfeita, não ia existir as outras. Então, por mais que seja terapia manual, pilates, natação, procure o que você goste, tá? É Isso também é identificação fundamental. mesmo, né? Isso, se identifique e vá com prazer fazer o exercício, tá? Que a ciência comprova que o paciente que se mexe, ele sente menos dor do que o paciente que está parado. Porque tem gente que não gosta de musculação, por exemplo. Isso. Daí fala assim, poxa, vou lá na academia fazer musculação e odeia. Fica mais estressado ainda. Isso. Aí sim dá dor lombar, Aí dá dor né? lombar. Então vai fazer uma Nunca sara. dança, vai fazer um funcional, tem tanta coisa boa, né? Acho que a gente Com pode escolher. certeza. Michel, falando sobre isso, muitas pessoas pensam, eu também acredito, que postura errada, principalmente ao ficar no trabalho, por exemplo, diante da tela do computador, você acaba ficando um pouco assim, né? Corcunda. Isso aqui dá dor lombar também? Então, esse é um assunto que vem sendo explorado de maneira bem recente no mundo, tá? E, mais uma vez, isso não faz doer. Não existe a postura Mas ideal. todo dia a pessoa ficando dessa forma, curvada. Sim, desde que todo dia também ela faça exercício, ela não vai ter dor. Se ela é sedentária e fica numa posição Aí ali, sim. e aí sim, mas assim, não existe postura ideal. Não tem isso de, ergonomia perfeita, parei de frente para o computador, tem uma postura ereta. Essa mesma pessoa que tem a postura ereta, ela vai ter dor, a menos que ela se mexa, tá? Então, de maneira mais atual, já que a gente está trazendo essa atualidade para todo mundo, movimente-se. É isso que vai garantir que seu corpo não sinta dores, tá? Não existe posição ideal, é outro mito. Olha, tem uma pergunta aqui do Eugildo, ele é de São José, Santa Catarina. Na verdade, essa pergunta deveria ser feita para um médico especialista, mas vou fazer porque eu acho que a gente consegue responder. Eu queria saber se tem algum tipo de antibiótico que pode tomar de uso contínuo que cura a dor da coluna. Pelo que eu sei, pelo meu conhecimento, nenhum remédio a gente pode tomar de forma contínua, principalmente o antibiótico, porque causa uma resistência do corpo. Daqui a pouco o remédio não faz mais efeito, né? E assim, se a gente for até falar um pouco mais de remédio, o que acontece? Se o ser humano, ele precisa de fatores para estar bem, biopsicossocial, são fatores, como a gente está falando, físicos, emocionais e sociais. Com essa abordagem ampla, como que um medicamento vai tratar tudo isso? Não tem como. Não. E se a gente for pensar até sobre o uso de medicamento, é comprovado também que anti-inflamatório mata mais no mundo do que AIDS.
Então é bom ficar atento também a esse uso contínuo. Ou seja, o melhor medicamento se movimentar. Isso. Viu, seu Gildo? Não é mesmo? Com certeza, movimente-se. Mais um quadro mito ou verdade pode colocar na tela. Estresse, humor baixo e preocupação influenciam na dor da coluna, mito ou verdade? Verdade. Respondemos Esse aí, aqui, sim, né? Com certeza. Então, assim, o estresse, que seria aquilo que a gente comentou até no último programa, que é o sistema nervoso simpático. Para quem não acompanhou, vou dar só uma repassada. Existem dois sistemas no nosso corpo envolvidos ali com o sistema nervoso, o simpático e o parasimpático. O simpático deixa a gente em alerta, para a gente passar a sobreviver em alguma coisa. A gente chama isso de luta ou fuga. O parasimpático é quem regula isso, para não deixar que a gente exagere, tá? Se a pessoa está com o simpático mais ligado, ou seja, morde a boca, aperta o ombro, precisa passar ali de uma reunião, de um estresse, isso vai alterando também as fáscias de movimento, então a pessoa tende a ficar mais rígida. Então o estresse está diretamente ligado sim com dores, né? A gente pode sentir que tem uma notícia muito forte, no outro dia a gente sente. Pode ser no intestino, pode ser no estômago, mas a gente sente. O coração é um exemplo disso, né? Muito estresse, que a gente já pensa? Infarto. Realmente, quando a gente fica estressado, nervoso, pode perceber, gente, a gente fica... Isso, né? Contraindo, porque eu preciso Contraindo superar algo. a todo momento. A minha No pupila outro dilata. Dia dá sim dor física. Sim, porque imagina, pupila dilata, a boca aperta, eu preciso sobreviver. O sangue sai de intestino, de estômago e vai para as coxas e para o braço. Eu preciso sobreviver. O corpo humano é muito inteligente, pessoal. Não é tão simples assim. E as pessoas precisam se conhecer melhor, Com né? certeza. Isso Se começar a prestar demais. atenção, realmente acontece. Quando a gente está numa situação aí de estresse, realmente a gente fica com o corpo mais rígido. Olha no trânsito, tá dirigindo, o ombro tá quase na orelha. É normal andar com o ombro na orelha? Não é normal. Não é Então normal. isso é o estresse. Só ficar atento a esses sinais do corpo. Ele fala, a gente tem que aprender a ouvir.